Olá, bem-vindos ao SaiGcast, o primeiro podcast para o mercado da reciclagem. Hoje eu estou aqui com 3 feras, estou que nem a porcentagem de reciclagem no Brasil, sabendo 3% só do que eles sabem. Então está sendo aqui uma honra, óbvio, estou super nervosa, aumentou a responsabilidade aqui. Vou pedir para que cada um de vocês se apresentem e digam o que fazem, né, as empresas que trabalham. Então, vou começar aqui com o meu colega Fábio. Bom, para mim é um prazer enorme também, estou super nervoso compartilhar a mesa com esses feras aí, são pessoas que sabem muito do setor de logística reversa. Eu trabalho há mais de 20 anos no setor de resíduos sólidos, mais especificamente nas áreas de valorização de resíduos, na área de logística reversa. Passei por grandes empresas, então trabalhei 8 anos na Solvi, 8 anos no Grupo Estre, também fiquei 1 ano e tanto no Grupo Ambipar, que são grandes empresas desse setor. Em 2018 eu me envolvi bastante com logística reversa, que foi justamente na formação do primeiro conselho gestor de logística reversa no estado de São Paulo. Falei que eu conheci o Fernando, né, Fernando? Isso foi desenvolvido na antiga Fiesp. Na antiga Fiesp, não, o antigo sistema da Fiesp, que foi a sementinha para o Instituto Rever, que é dirigido pelo Fernando. E hoje eu estou head de logística reversa da SaiGcom. Desenvolvemos uma plataforma, que é a plataforma Vira Verde. E a plataforma Vira Verde é uma plataforma que une todos os atores da logística reversa. Então nós unimos os demandantes por certificado de crédito de reciclagem, aos operadores, a entidade gestora representada aqui pelo Fernando e ao verificador independente, central de custódia, representado pelo Fernando Bernardes. Então somos uma plataforma tecnológica cujo objetivo é fazer girar essa roda da logística reversa e deixar que os principais atores, que são justamente a entidade gestora e a central de custódia, o verificador independente, fazer o trabalho deles. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Fernando? Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, Priscila, em nome de todo o time aí da SaiGcom. Muito bacana estar aqui trocando um pouquinho de ideias com vocês. Meu nome é Fernando Rodrigues, eu sou diretor executivo do Instituto Rever, já tenho aí a minha formação, sou engenheiro ambiental, tenho uma experiência tanto na área privada quanto na área pública, né? Então já atuei no setor industrial, no setor de comércio também, no setor público, também com gerenciamento de resíduos e nos últimos anos trabalhando mais especificamente com logística reversa e mais especificamente com a logística reversa das embalagens em geral, que é um grande desafio, né? A gente vê aí o tamanho do nosso desafio quando a gente entra no supermercado, vê que tudo que está ali praticamente é sujeito à logística reversa. Bom, o Instituto Rever, falando bem brevemente aqui, o Fábio já até adiantou, ele é fruto de um trabalho que se iniciou lá na Fiesp, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Isso em 2018, quando a gente começou a construir essa modelagem através dos certificados de créditos de reciclagem. Então, essa modelagem veio caminhando de 2018 para cá e no ano passado, então foi criado o Instituto Rever, então a criação de um CNPJ específico para isso, né? E aí alçando voos maiores, já fora do âmbito do Estado de São Paulo apenas, e indo para todo o país. Então, hoje o Instituto Rever, ele é uma associação sem fins lucrativos, tá? Ele é uma entidade gestora que atende ao que preconiza o decreto 11.044, acho que a gente vai falar bastante aqui desse decreto no bate-papo. E estamos aí ofertando para o mercado, para os operadores, para as empresas que precisam comprovar suas metas de logística reversa, os certificados de créditos de reciclagem. Ok, muito obrigada. Fernando? Boa tarde a todos. Também quero agradecer o convite em nome da Priscila pela SaiGcom. É uma honra estar aqui com vocês. Então, eu acho que essa discussão transcende um pouco logística reversa de embalagens. Eu acho que é muito importante a gente falar de reciclagem. E aí eu acho que a SaiGcom é a referência, o Fábio é a referência e o Fernando, que veio ali de dentro da Fiesp, também é uma referência. Então é um enorme prazer estar aqui. Eu sou o Fernando também, Fernando Bernardes.
Eu sou engenheiro ambiental, com mestrado e doutorado nessa área de saneamento ambiental e focado em resíduos sólidos. E por 12 anos eu coordenei a diretoria de meio ambiente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, onde a gente desenvolveu uma série de trabalhos, erradicando lixões, criando estruturas de reciclagem. Isso foi um trabalho articulado entre Tribunal de Contas, Ministério Público e Governo do Estado. Foi onde eu comecei a aprimorar a questão da logística reversa, os estudos e relacionar muitos contratos de longo prazo, que eram as concessões parcerias público-privada, com todo esse arcabouço legal que a gente estava construindo em logística reversa. E comecei a perceber a ausência de uma figura que é o verificador independente para garantir que esses resultados sejam recuperados e que eles não estejam duplicados. Então, em agosto de 2021, eu fundei a Central de Custódia de Logística Reversa, que é o verificador independente de sistemas de logística reversa, e voluntariamente a gente já conseguiu trazer uma série de programas e entidades gestoras. Por nossa grata surpresa, em abril desse ano, o Decreto 11.044 tornou esse processo obrigatório e isso fez com que a Central de Custódia se destacasse muito. Hoje a gente é o único verificador independente do país e tem basicamente os melhores programas e 80% do mercado. Então temos a SAIGECOM fazendo parte, temos o Instituto Rever e a nossa visão é tentar ser um ambiente colaborativo, tentar de fato que o mercado tenha essa adicionalidade e a gente traga mais segurança, porque com segurança a gente tem investimento e a gente tem avanço nessa cadeia da reciclagem. Certo. O nosso principal objetivo aqui desse podcast é a gente levar informação para tantas empresas de reciclagem que nos seguem, né? Que muitas vezes não têm conhecimento como funcionam os créditos. Então aqui está mais para gerar esse conteúdo bacana para eles e eles possam entrar em contato com algum de vocês, até mesmo com a SAIGECOM, para que possam ver como eles podem comercializar esses créditos e como funciona, que hoje tem muito desconhecimento. Até de manhã no painel da Inespa, Sindinespa, o Valdinei Filho, o nosso diretor, também estava explicando sobre isso, sobre o desconhecimento. Então as perguntas vão ser mais baseadas nisso, tá certo? Combinado. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui é como funcionam os créditos de reciclagem. Posso tentar essa? Pode. Então vamos lá. Bom, o certificado de crédito de reciclagem, ele é uma das formas de você comprovar a logística reversa, tá? E para o lado do operador, ele pode representar uma receita acessória às suas operações. Então o operador, ele coleta o resíduo, tria, beneficia e comercializa aquilo até que aquela massa chegue num reciclador. Bom, daí é a venda do material, né? O fluxo que sempre aconteceu. E agora, com o advento dos créditos, este mesmo operador ele pode ter uma segunda receita. Então ele está recebendo não pela venda do material apenas, mas também um pagamento por um serviço que ele está prestando. Ele está despoluindo, entre aspas, né, o meio ambiente e, na verdade, quem tem a responsabilidade de fazer com que aquela embalagem, por exemplo, retorne para o ciclo produtivo é o fabricante, o importador, o distribuidor e o comerciante. Então são estes atores que vão remunerar aquele operador pelo serviço que ele está prestando em nome, por exemplo, do dono da marca. Então é uma receita acessória e que pode viabilizar, por exemplo, a logística reversa de diferentes materiais. Aí eu cito sempre o caso do vidro, né? O vidro ele não tem um valor agregado muito alto. Então, com o advento dos créditos, já pode, de repente, começar a valer a pena ou valer mais a pena a sua coleta. Então, o advento dos créditos, ele vem justamente para isso, para que a gente consiga recolher uma quantidade maior de recicláveis e dar uma destinação mais nobre a esse material do que a simples disposição num aterro ou, pior ainda, num lixão. Certo, até o Fábio comentou também, né, na palestra sobre embalagens, sobre esse fato do vidro. E tem algum pré-requisito, algo que os operadores devem cumprir para poderem se creditar? A gente tem um processo de homologação que é super simples, né? Então, na verdade, esse processo de homologação ele vem até de acordo com algumas legislações estaduais. Então, a gente tem que cumprir o que está preconizado ali no estado, mas é algo bem simples mesmo. Então, a gente está falando de alvará de funcionamento, cartão CNPJ, licença ambiental. É um processo realmente bastante simples. O que é importante destacar é que o certificado ele está lastreado em notas fiscais. Então, para gerar o crédito,
aquele operador, aquela cooperativa, aquela empresa, ela necessariamente tem que trabalhar por meio de notas fiscais. Só complementando aqui, eu acho que o Fernando trouxe todo o arcabouço aí necessário, mas eu queria representar até com números, né? Porque a gente sofreu bastante esse processo no Mato Grosso do Sul, na cadeia do vidro, do adicional de valor. Lá um vidro é comercializado a mais ou menos 5 centavos o quilo. E o crédito desse vidro está sendo comercializado até 20 centavos o quilo. Então isso quer dizer o quê? Que você somando o material vidro vendido a 5 centavos mais o crédito de 20 centavos, você começa a ter uma cadeia que ela vale, na verdade, 25 centavos. Então os créditos vieram para trazer esse adicional de valor para que cadeias que não aconteciam comecem a acontecer, ou que nós tragamos a adicionalidade para aquelas cadeias que já acontecem, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de massa para atingir as metas. Agora, o segundo ponto eu acho que é muito importante, porque o crédito não é simplesmente uma nota fiscal, né? Então tem muito essa falácia no mercado, é um papel. Na verdade não. A nota fiscal, eu gosto muito de destacar isso, ela representa um comércio, uma recuperação de material. É que por meio da nota fiscal a gente consegue saber qual é o tipo de material, quem é o operador, quem é o receptor. Então esse processo ele precisa passar por uma homologação que é feito pelas entidades gestoras, que vão uma vez por ano no operador, verificam essa questão das documentações legais, verificam a origem pós-consumo. Então é muito importante destacar isso, que os créditos de reciclagem são de origem pós-consumo. E hoje tem a figura do verificador independente, que olha de novo essas notas fiscais para verificarem se de fato elas existem, se elas não estão duplicadas e se tem ali uma quantidade de material que seja compatível com quem está vendendo, com quem está comprando, qual é a distância que isso está acontecendo. Então a nota fiscal é como se fosse um lastro de toda uma recuperação de material que passa por uma série de linhas de cuidado, vamos dizer assim, né? Então desde a questão do alvará, que a própria prefeitura dá para o operador, depois temos as entidades gestoras, depois temos o verificador independente, temos ainda uma auditoria de terceira parte, e aí sim isso vai para o órgão ambiental para ele entregar o compliance para a indústria que precisa cumprir a logística reversa. Eu acho que é fundamental isso. Até quando a SAGECOM foi fundada 17 anos atrás, o nosso fundador ele tinha esse intuito de informatizar, formalizar as empresas, e ele achava que através da tecnologia, com as informações na mão, ele ia poder ser uma empresa mais organizada. E só o fato dele precisar de uma nota fiscal, ele já tem que cumprir pré-requisitos anteriormente. Então, ele ser uma empresa já com um CNPJ estabelecido, alvará, enfim, tudo isso que vocês falaram, né? Então, acho que isso contribui muito para a gente também mudar essa imagem de que empresas de reciclagem é algo negativo, né? Como a gente muito vê, que a gente já debateu bastante esse ponto em outros momentos. E como queremos contribuir para o mercado de créditos da reciclagem? Bom, deixa eu responder essa então. A SAGECOM, ela surgiu principalmente, o Vira Verde, o portal Vira Verde, ele surgiu de uma demanda dos nossos clientes, né? Quem que são os clientes da SAGECOM? Os clientes da SAGECOM são os operadores de reciclagem. O Dinho sempre fala, o Léo sempre fala, hoje o que vocês chamam de operadores, a gente chama de cliente, parceiro, amigo, há muito tempo, né? Então são mais de 1.600 clientes no Brasil inteiro, e muitos deles, a grande maioria, opera com resíduo pós-consumo, tem operação passível de créditos de reciclagem, mas eles não sabiam como fazer. E muitos até sabiam como fazer, mas não tinham confiança em compartilhar seus dados com empresas terceiras. Quais são os dados? São notas fiscais. Então, nota fiscal de compra, de venda, existe informação muito sensível, né? Então foi daí que surgiu, né? E como que a gente organizou, né? Todas as notas fiscais, emissões de notas fiscais dos nossos clientes, eles são feitos a partir das plataformas SGR, SAGE e Easy, né? O que nós fizemos, né? Nós organizamos, e aí muito em linha com o que o Fernando falou, não é uma nota fiscal, né? Primeiro a gente tem que garantir que aquele material tem uma origem pós-consumo. Como que você garante a origem pós-consumo? Com as notas fiscais de entrada. Então,
Nós capturamos dos sistemas as notas fiscais de entrada, nós capturamos do sistema as notas fiscais de saída. E aí o nosso sistema, ele faz todas as validações. E aí a gente tem validação de autenticidade, se a nota fiscal ela é uma nota fiscal autêntica, se ela existe, se ela está cadastrada na Secretaria da Fazenda, se a veracidade, se é verídica, se aquelas informações que constam no XML da nota são informações verídicas e não foram manipuladas. Não colidência, o nosso sistema ele tem uma interface lá com a central de custódia, que a chave da nota já bate lá na central de custódia e volta dizendo: olha, essa nota não pertence a nenhum outro programa. Então, dessa maneira, nós fazemos então checagem de nota fiscal de entrada, autenticidade, veracidade, checagem da nota fiscal de saída, autenticidade, veracidade, unicidade e não colidência. E a partir daí, somente a partir daí, nós fazemos a leitura então de qual que é o tipo do material, se é plástico, papel, vidro ou metal, a partir do NCM. E aí também diversas informações. A empresa recicladora, a empresa que teve destino é uma empresa recicladora, é um meio de cadeia. A empresa, você recebeu o material de quem? Foi de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica? Essa pessoa jurídica, ela não é passível de logística reversa, porque não é caracterizado como um pós-consumo. Então, o nosso grande desafio foi organizar em notas fiscais, né, todo esse processo, garantindo que houve uma entrada de material pós-consumo e uma venda de material pós-consumo para a indústria recicladora. A partir do momento que esse processo foi verificado, a entidade gestora, o Instituto Rever, emite o certificado Recicla Mais, e depois que o certificado foi emitido, toda essa informação vai para a central de custódia, que é o verificador independente, que vai armazenar, sistematizar e garantir que essa nota fiscal ela pertence ao Instituto Rever e que nenhuma outra instituição, nenhum outro programa vai poder usar essa nota fiscal. Então, acho que um dos principais papéis da central de custódia, vou entrar um pouco no seu negócio, é justamente garantir que um operador, e muitas vezes não é por má fé, tá? Muitas vezes até por desorganização. Uma mesma nota fiscal, um mesmo lastro, ele vai para um programa A e ele vai para um programa B. Lá na frente, tudo isso vai ser cruzado, essas informações vão ser cruzadas lá na central de custódia para que não haja duplicidade de massa. Então, é dessa maneira que nós contribuímos para a logística reversa, Priscila. E eu acredito que até nesse começo, assim, a gente vai ainda avançar ainda muito mais, né, com as informações. Vai ter um controle dentro do próprio sistema para o operador poder se organizar, quais foram as notas que ele subiu, né? Essa já é uma demanda, né? Exato. Os nossos clientes, eles falam, putz, olha, dentro do seu sistema o SGR, você precisa me criar um controle de quais foram as notas que eu mandei para a entidade gestora A, B ou C, porque muitas vezes eu me desorganizo. Então, eu já tive problema de colidência de nota com a central de custódia, passei um monte de vergonha e, na verdade, não foi má fé, foi uma desorganização. Então, nós já estamos desenvolvendo, sim, dentro do nosso sistema, uma ferramenta que vai ajudar os operadores a controlar suas notas fiscais, quais foram enviadas, quais não foram, para quais programas foram, porque uma das coisas que a gente preza muito é a liberdade. Se o nosso cliente, que é o cliente da Sagicom, não quiser usar o nosso sistema, a gente não vai obrigar. Se ele quiser usar, se ele achar melhor usar um outro sistema, o A, o B ou C, ele vai ter total liberdade. Se ele quiser usar 50% das notas dele no nosso sistema, no sistema do Rever, e os outros 50% num sistema concorrente, daremos também essa liberdade e a gente também vai dar uma ferramenta de controle para que ele possa gerenciar quais são as notas fiscais que foram para cada entidade gestora. Importante que hoje a tecnologia nos permite fazer todo esse controle, né? Então eu acho que, querendo ou não, todas as empresas aqui têm um setor de tecnologia que é importante. Mas é muito bom lembrar toda essa parte técnica que
o Fábio explicou. Então eu acho que a gente alinha ali uma engenharia de logística e recuperação de material com o avanço da tecnologia. Com isso a gente consegue garantir essa unicidade. E o que eu acho que é mais importante da logística reversa, que a gente espera com os créditos com a logística reversa, é aumentar a reciclagem do país. Sim. Então o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi publicado agora em 2022, ele traz 3 motores para a gente avançar na reciclagem do país. A primeira delas é a coleta seletiva, porque não adianta também a gente ter todo esse trabalho técnico e tecnologia se o material não está chegando nesses operadores ou nas cooperativas e associações de catadores. Segundo, é a questão de unidades de triagem, sejam elas manuais, semi-mecanizadas ou mecanizadas, porque nós precisamos ter uma infraestrutura para triar melhor esse material e ter ele cada vez com mais qualidade. E a logística reversa de embalagem em geral, porque isso é o que mais impacta o orçamento público. Então a logística reversa de embalagem em geral, principalmente, ela foi criada para reduzir os custos do poder público. Porque hoje, quando esses 22%, que é a meta atual, não voltam para a cadeia com o investimento do setor produtivo, esse custo é arcado pelos municípios e por nós cidadãos que sustentamos isso com as taxas ou tarifas de resíduos sólidos. Então a ideia com a logística reversa é que a gente consiga aliar setor privado com o setor público e a gente consiga uma melhor colaboração para aumentar essa reciclagem, que hoje é 3 a 4% apenas. Sim, e até a informação vai ajudar também a gente levar a própria informação para a sociedade, né? Não só dizer foi compensado, mas como foi, de onde surgiu, para onde foi. Então a informação também vai nos ajudar a também levar mais conteúdo e terem mais dimensão de como funciona a reciclagem no país, né? E quanto compensamos também, porque Exato. Hoje a gente tem as fontes de dados públicas que são fontes autodeclaratórias, então geralmente os municípios declaram, mas essa base de dados que a SAIGECOM tem, por exemplo, e agora elas estão virando públicas pelos sistemas de logística reversa, é uma reciclagem desconhecida. A gente não tem um local que você possa ir buscar essa informação. Sim. E eu acho que a logística reversa vai ajudar exatamente a gente ver a real reciclagem do país. Fernando, eu lembro que logo que eu entrei, eu falava de alguns números oficiais pro Dinho, e o Dinho é uma pessoa muito expansiva, né? Ele dava risada. Espontâneo. Muito espontâneo. Então ele dizia, olha, só o que passa dentro dos nossos sistemas já são muito mais do que os números oficiais do Brasil. E eu no começo até contestei, eu falei, não pode ser, deve ter alguma coisa errada, né? E fui a fundo, peguei os Power BI, enfim, é exatamente isso. No Brasil, né, infelizmente, a cadeia de logística reversa de embalagem ela é operada basicamente por uma cadeia informal. Então, os números oficiais são números da coleta seletiva, são números da coleta, da triagem mecanizada, da triagem manual, mas grande parte que é essa atividade informal, não sabemos o número porque é informal, né, mas eu posso afirmar que mais de 50, 60, 70, 80% de toda a logística reversa de pós-consumo no Brasil, ela é feita por uma cadeia informal. Lá na rua da minha casa tem coleta seletiva, então toda segunda e quarta-feira eu levo meu reciclável para um coletor que fica na frente da minha casa, que passa mais ou menos umas 7 horas da noite o caminhão. Quando dá 4, 5 horas da tarde não tem mais ninguém. E já não é mais o pessoal da carrocinha, né? Então me passam pessoal motorizado, com carros, eles levam todo o material. Essas pessoas elas são informais, eles não têm CNPJ. E que eles vão comercializar esse material para um depósito que fica num bairro, na periferia, também operada por pessoas informais. Então toda essa comercialização não tem nenhum tipo de lastro, nota, manifesto de transporte de resíduos, nada. Somente depois, na terceiro elo da cadeia, que é quando esse pequeno comerciante vai levar num grande depósito, que começa o primeiro lastro fiscal, porque esse depósito, no lucro real, ele vai vender esse material com nota fiscal, então ele tem que dar entrada fiscal no material. Sim, então ou ele faz uma nota fiscal no CPF de quem vendeu, ou ele vai fazer uma nota fiscal de entrada do CNPJ dele para ele mesmo.
Então esse é o primeiro lastro, e esse lastro, e nós estamos contribuindo junto com a central de custódia para trazer à tona esse material, porque até então era um material completamente desconhecido, ninguém sabia, é informal. E nós estamos formalizando, nós estamos capturando essas notas fiscais, essas transações, e a central de custódia, o verificador independente, consegue não só do nosso sistema SageCon rever, mas fazer o mesmo trabalho com todos os outros sistemas que também operam com operadores privados. Porque se fala muito sistema estruturante, sistema privado, mas essas empresas privadas, elas atendem os catadores independentes, os agentes ambientais independentes, informais. E esses caras hoje são os motores da logística reversa. É claro, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de trazer essas pessoas, elas têm que ser remuneradas pelo serviço ambiental. Por que elas não são remuneradas? Porque eles são informais. Então, a partir do momento que essas pessoas se organizarem em empresas, em MEIs, que eles se transformem num microempreendedor individual e que eles entendam, ou que faça sentido, que desde o catador ele comece a emitir notas fiscais e manifestos, porque ele vai ter um pagamento por serviços ambientais, a gente começa a formalizar essa cadeia. E eu acho que lá na frente esse é o grande objetivo. A gente não quer pagar o crédito para o aparista. A gente quer pagar o crédito para o catador, mas a gente não consegue pagar o crédito para o catador porque ele não existe. Até hoje ele não aparece na cadeia, né? Então esse é o nosso desafio. Acredito que a estrada é longa, mas a gente está caminhando em linha reta, né? Então eu sou bastante otimista em relação à estruturação dessa cadeia. Certo. E quanto eu fiquei um pouco em dúvida. Hoje aí esse crédito não seria pago conforme a participação, vamos dizer assim. Seriam ou para um ou para outro, ou catador ou para aparista. Você nunca pode ter, e esse é o trabalho um dos trabalhos do verificador independente. Você não pode ter duplicidade de massa. Quando a duplicidade de nota é mais fácil, a nota fiscal é única. Você não vai poder enviar duas notas fiscais com o mesmo número, vai bater colidência. Mas um dos problemas é colidência de massa, não é colidência de massa, qual que é o nome? Não é a colidência de nota, vou ajudar o Fábio aqui, é a colidência de massa. O que é a colidência de massa? Quando você tem duas notas fiscais no mesmo ciclo, mas a mesma massa está circulando ali. Então a central de custódia vem trabalhando muito forte nisso, que a gente gera pontos de alerta para as entidades gestoras. Ou seja, como a gente vê entre diferentes programas, pode ser que o primeiro programa tenha as cooperativas e o segundo programa tenha o comércio atacadista de material reciclável. Quando essas cooperativas emitem nota para o comércio atacadista de material reciclável e o comércio atacadista de material reciclável também pega dessas cooperativas, mas pega de uma coleta seletiva e vende em outra nota, a gente tem um risco da mesma massa de trás estar na nota fiscal da frente. E isso não pode ser contabilizado, porque aí a gente tem duas notas fiscais que não aconteceria a colidência, mas a gente tem a mesma massa circulando. Então a gente trabalha dentro do verificador independente com um balanço de massa, alertando as entidades gestoras toda vez que a gente tem esses pontos de alerta. Sim. Onde o fluxo, por exemplo, eu compro 200 que já foram beneficiados com crédito de reciclagem e eu vendo 200. Então, ou seja, tem um risco muito grande ali, porque esse cara está transitando sempre 200. Pode ser que ele não está trazendo adicionalidade para a cadeia, que é o nosso principal objetivo. Mas eu acho que a sua pergunta ela foi muito pertinente, porque tem-se várias discussões que o quê? Que esse crédito ele pode ser dividido na cadeia. Então, ou seja, pode ser que esses catadores informais que vão começar a se formalizar, eles vendam para o comércio atacadista de material reciclável, que é um elo muito importante da cadeia também. Sim. Porque faz toda a logística. E aí esse comércio atacadista consegue então dar volume e entregar na indústria recicladora. Pode ser que em mecanismos de colaboração esse crédito seja compartilhado, fique 80-20, 50-50,
ferramenta onde todo mundo que atua naquela cadeia tenha esse adicional de valor, porque todo mundo tem o seu valor. A gente vê muito isso na linha do vidro, né? O vidro, às vezes, não adianta você só ter uma cooperativa mega estruturada que separa o vidro. Você precisa ter investimento na logística, você precisa reduzir o ICMS ali pago, então todo mundo vai ser importante nessa cadeia. Por que não a gente não compartilhar em vez de ficar brigando? Não, o crédito é meu, o crédito é seu. Senão a gente não consegue criar essa rota tecnológica e não consegue avançar na adicionalidade. Eu concordo contigo. E só complementando a fala do Fernando, então hoje como que está funcionando na prática? Quem recebe o crédito, quem pôs a mão primeiro naquele resíduo, claro, formalizado, né? A partir da emissão das notas fiscais e tal, e também MTR. Então, esse é o ator que está primeiro recebendo, que está recebendo o crédito hoje. E claro, com uma maturidade dos sistemas, esse crédito sim pode ser até dividido entre os diferentes elos da cadeia para que contemple todos, né? Então, a cooperativa que coletou aquele resíduo primeiramente, um intermediário, um comércio atacadista, até chegar no reciclador, dividindo ali a fatia da pizza entre esses diferentes atores. E de que forma os certificados de crédito de reciclagem garantem a comprovação da veracidade do crédito? Creio que esse a gente já respondeu aqui referente às notas, né? Quem pode emitir os créditos de reciclagem? Essa é com o Fernando. Essa é clara, hein? Só podem emitir os certificados de crédito de reciclagem as entidades gestoras. Então, isso é importante para que os operadores saibam com quem que eles podem negociar ali aqueles resultados. Então, se não for entidade gestora, não pode emitir certificado. Isso quem está falando não é o Fernando, isso quem está falando é o decreto federal, o decreto 11.044, que saiu esse ano, que trata, institui o sistema de certificado de crédito de reciclagem. E quem que pode ser uma entidade gestora? Então, tem que atender alguns pré-requisitos. O primeiro deles tem que ser uma pessoa jurídica. O segundo tem que ser instituída e administrada por entidades representativas de âmbito nacional. De quem? De quem tem que comprovar a logística reversa. Então a gente está falando entidades de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. O Instituto Rever hoje ele é compreendido por 59 associações e sindicatos, e dessas 59, mais de 30 são entidades representativas de âmbito nacional. Então esse ponto também a gente atende. Tem que ser criada para operacionalizar, para estruturar sistemas de logística reversa, né? Seja de produtos ou de embalagens, né? O decreto ele contempla produtos também. E por último, mas não menos importante, tem que ter o cadastro no SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos. É um sistema do Ministério do Meio Ambiente. E também a autorização do MMA para a emissão do certificado de crédito de reciclagem, a emissão do Recicla Mais. O Instituto Rever ele atende a todos esses critérios, tá? Então é importante os operadores saberem para quem que eles podem comercializar ali aqueles resultados, porque o certificado, o crédito, ele só pode ser comercializado se a entidade gestora atender a todos esses pré-requisitos. Certo. E me responde uma curiosidade, como que funcionava anteriormente, por que a lei veio para mudar? Então, antes não tinha esta regulamentação, digamos assim, né? Então, a gente tinha aí no mercado empresas comercializando resultados e oferecendo também a questão dos certificados de créditos de reciclagem. Acontece que essas empresas, elas, claro, com interesses econômicos, e elas não representam necessariamente nenhum setor. Elas têm o interesse de vender aquele serviço, né? Então elas não têm uma representatividade, e acredito que essa foi a intenção do decreto, de trazer ali uma representatividade. Então só pode falar em nome de quem tem que fazer logística reversa quem for composto por entidades que representem as empresas que têm que fazer logística reversa. Então acho que a ideia do decreto, esse foi um dos méritos do decreto, inclusive, de trazer e deixar cada um no seu papel. Isso também é super importante, para você não ter uma empresa fazendo tudo. Então, hoje tem a figura da entidade gestora, que é muito clara lá no decreto, tem a figura do verificador independente, que não pode fazer às vezes de uma entidade gestora. Então o verificador independente tem que ser independente, não pode comercializar certificados, não pode comercializar resultados, porque isso não cabe a ele. Tem também a figura da auditoria de terceira parte, tem o grupo de acompanhamento de performance, então o decreto tem a própria entidade representativa, então o decreto ele separou ali em caixinhas o que cada um pode fazer, e claro, um ator ali fiscalizando o outro para que o sistema funcione, para que dê tudo certo.
Então, basicamente, para trazer mais segurança. Mais segurança jurídica, processo. exato. Mais segurança tanto para quem está trabalhando nesse processo, quanto para quem está ali realizando seus investimentos, né? Para que a empresa que está adquirindo um certificado também, que ela esteja segura de que aquele certificado tem validade, que é seguro, que atendeu a todos esses requisitos estabelecidos na legislação. Tá. É muito importante destacar, desculpa, Priscila, Não, capaz. Que qualquer mercado que você está criando um novo ativo, porque nada mais é do que o resultado de logística reversa, seja ela a declaração que os sistemas estruturantes gostam de falar, ou o crédito de reciclagem, que é a questão do crédito, é um mercado que ele precisa de segurança. Porque vocês entendem que no final das contas a gente tem um papel ali que hoje ele tem um valor. É claro que passa por toda essa estrutura que a gente comentou. Então, quando você cria um ativo, você precisa de lastro e você precisa de segurança. Então, quando o decreto separa essas pessoas em caixinha, eu acredito que isso traz uma segurança muito grande. E é muito importante a gente ter a independência de cada elo nisso. A entidade gestora tem que fazer o papel de entidade gestora, o verificador independente tem que fazer o papel de verificador independente, não pode se misturar com ninguém desse mercado, nem com os operadores, nem com sistemas de RP para os operadores, não pode ter associados que tenham que cumprir logística reversa, ou até mesmo funcionários que sejam do verificador independente, sejam diretores ou operadores de indústrias ou de operadores da reciclagem. Então acho que esse ponto é muito interessante do decreto. Eu acho que cada um tem as suas responsabilidades, as suas competências, e cada um deve fazer com aquilo que o decreto trouxe. Não pode se misturar essas figuras, senão a gente perde essa questão da independência, da imparcialidade, e a gente traz uma insegurança. Se você tem qualquer insegurança dentro de um mercado de novos ativos, isso não tende a acontecer no longo prazo. E aí eu queria só deixar um exemplo disso que aconteceu com o crédito de reposição florestal. Então é um crédito que funcionava mais ou menos nessa linha. Se eu desmatasse na minha área ou eu não tivesse a minha reserva legal dentro da minha propriedade, eu poderia comprar um crédito de outra propriedade, claro que dentro da mesma bacia hidrográfica na maioria das vezes, que tinha uma reserva legal a mais do que ela necessitava. Então isso começou a ser transacionado, dados do Mato Grosso do Sul, a R$500 o metro cúbico. Hoje vale R$2 o metro cúbico. E isso não coloca nenhuma floresta de pé mais. Por quê? Porque perdeu a segurança. A gente não tinha figuras muito bem definidas, não tinha auditorias de terceira parte, não tinha verificadores e o mercado caiu em descrédito. Então o mercado que era excelente, que você conseguia colocar florestas de pé, se acabou em 3, 4 anos. Então a nossa preocupação como verificador independente é que isso aconteça no mercado de crédito de reciclagem ou de resultados de logística reversa. Por isso essa segurança e essas figuras, elas são muito importantes para manter esse mercado estável. E mais uma curiosidade, porque a curiosidade é comigo mesmo. O que acontece caso uma empresa demandante compre um certificado de reciclagem que não passou por esse processo? Existe alguma multa, uma penalidade? O que aconteceria com essa empresa ou até mesmo com esse operador? Ela pode estar reportando até o órgão ambiental algo que não tem validade. E aí a própria licença ambiental dela pode estar em risco, né? Dependendo se o órgão ambiental atrelar aquela comprovação à licença ambiental. Além disso, ela está realizando um investimento ali em algo que não tem uma segurança jurídica por trás, né? Então também está em risco, não só na parte jurídica, quanto também na própria parte financeira ali da empresa, fazendo investimento num produto ou num serviço que não tem uma garantia. Mas hoje a lei não consta nada sobre penalização. Consta, a lei consta sobre penalizações. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem multas lá que podem ser aplicadas para aquelas empresas que não cumprirem, por exemplo, a logística reversa que está abarcada na PNRS. E a gente teve casos, né, na logística reversa já que você declarar informações falsas pode levar a questões criminais, então processos mesmo imputados aos CNPJs e também aos CPFs de quem estão reportando aquela informação. Então, além dos riscos e crimes ambientais que podem estar envolvidos ali, tem essa questão também de um risco criminal de reporte de informação falsa. Isso aconteceu em alguns reportes já nacionais, onde eram declarados pontos de entrega voluntária ou outras informações que não existiam.
Então tem até processos nessa linha. Então é muito importante que as indústrias, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, quando forem escolher os seus modelos de logística reversa, prestem muita atenção nas figuras e contratem figuras sérias do mercado. E só complementando, é importante também esses atores observarem o histórico daquele programa, né? Se aquele programa já foi alvo de ações judiciais e tal, até para ter mais tranquilidade para saber onde elas estão fazendo seus investimentos. Lembrando que quem fiscaliza a logística reversa não são apenas os órgãos ambientais, tem também os ministérios públicos, que são super atuantes nessa área. A gente tem o caso do Mato Grosso do Sul, que virou um caso de sucesso aqui no Brasil, quando a gente fala de logística reversa. Todo mundo cita o exemplo lá do Mato Grosso do Sul, e aí o Fernando acompanhou bem isso, sabe bem melhor do que eu, mas, claro, além da atuação do órgão ambiental lá, o Tribunal de Contas, e também, e acho que capitaneando ali todo o time, o Ministério Público do Estado, que cobrou e colocou o Estado aí no mapa da logística reversa do Brasil. Show de bola. E, então, só de forma bem sucinta, como funciona a compra e a venda dos créditos de reciclagem? A gente falou de oferecer a massa, né, pelo operador. Como seria essa compra por parte do demandante? Então vamos dividir aqui, Fábio. Eu falo do lado do demandante, você fala do lado da oferta. Eu não me envolvo nisso, porque eu sou independente. Bom, a empresa primeiro ela tem que fazer um levantamento da massa de embalagens que ela colocou no mercado. Tá? Isso ele pode ser dividido, aí a gente tem algumas variações, né? Então de repente a empresa ela comercializou para o estado de São Paulo, por exemplo. Então, se ela comercializou só para o estado de São Paulo, ela vai fazer esse cálculo baseado só na massa que ela colocou no território paulista. De repente, ela coloca em outros estados também, estados que têm regulamentação. É importante destacar, aquele órgão ambiental que tem aquela regulamentação, ele quer saber o que está sendo colocado no seu território, né? Então, por isso que o cálculo ele é separado estado a estado. Bom, a empresa ela faz um cálculo do total de embalagens que ela colocou no mercado, quanto de plástico, quanto de papel, de vidro, quanto de metal, e ela tem que compensar de acordo com a meta. Este ano, em São Paulo, a meta está em 22,5%. Então, 22,5% de tudo que ela colocou no mercado tem que voltar. Isso a gente está falando da massa da embalagem, tá? Não do produto. Isso é super importante de destacar. Bom, ela fazendo esse cálculo, ela pode entrar então na nossa plataforma, e aí eu já deixo o convite a todos que estão nos acompanhando, porque essa plataforma será lançada muito em breve, né? A gente tem a previsão para lançar agora ainda em novembro, e através desta plataforma, a empresa ela vai se cadastrar, ela vai ter um login e senha dela. Bom, o primeiro passo, a empresa ela tem que fazer parte de alguma entidade que esteja vinculada ao Instituto Rever. Como eu comentei, hoje a gente tem 59 associações e sindicatos, e aí a empresa pode escolher qual que é a melhor entidade que ela melhor se adequa, ou de repente ela já até faz parte, né? E aí ela entra pela plataforma, a entidade aprova aquela empresa, falando realmente essa empresa aqui é minha associada, e ela já está apta a colocar essas massas, esse cadastro de massa dentro da nossa plataforma. A plataforma tem um ambiente super amigável, super didático, bem intuitivo, fácil de lidar, então não tem grandes novidades. E claro, qualquer dúvida nesse processo, o Instituto Rever está super à disposição, a gente vai ajudar todas as empresas a colocarem ali as suas informações de uma forma segura. Bom, esse é o lado da demanda. Aí agora eu vou passar a palavra para o Fábio para ele falar como que o operador pode disponibilizar suas notas junto conosco. Exato. Então, o que o sistema faz? Tanto a decisão de diretoria 127 de CETESB quanto o decreto 11044 fala em informações anonimizadas, num black box. Então, o que nós vamos saber? O que a gente sabe, tanto a entidade gestora quanto a SageCom? Qual que é a demanda de embalagens que o sistema tem? Como exemplo, qual que é a demanda de plástico no estado de São Paulo? Qual que é a demanda de metais, alumínio e aço no estado de São Paulo? Então a gente vai ter essa demanda anonimizada de quanto que as empresas que colocaram embalagens dentro do estado de São Paulo, estou usando o estado de São Paulo como exemplo, mas em qualquer estado do Brasil, quanto que eles colocaram de embalagem e quanto que eles devem restituir ao setor empresarial. Do outro lado, nós temos que ter a oferta de material. Quem que oferta? São os operadores que de fato restituem o material para a indústria da reciclagem. Então, cada tonelada de material restituído, comercializado para reciclagem,
vai me gerar 1 tonelada de créditos de reciclagem. Também os operadores eles se cadastram na nossa plataforma, é muito simples, é muito amigável. Se eles já forem clientes da SageCom, seja no SGR ou no Easy, eles vão conseguir acessar o banco de dados dos servidores, eles já vão conseguir extrair essas notas fiscais direto do nosso banco de dados. Se não forem também, eles conseguem carregar essas notas fiscais via PDF, fazer um upload via PDF. E assim como o Fernando disse, é muito amigável, muito simples. O sistema ele vai ler as notas fiscais, ele vai reconhecer nas notas fiscais qual que é o tipo de material através do NCM, qual que é a quantidade, qual que é a origem do material, qual que foi o destino do material, qual que foi o código de comercialização. E somente depois de todas essas validações feitas, essa massa vai ficar disponível na nossa plataforma de marketplace. E aí, muito simples, a empresa demandante que precisa compensar sua massa através do seu login e senha, ele vai buscar uma massa no estado que ele precisa compensar e ele vai fazer a compra, como em qualquer outro site de marketplace. Então eu preciso de X toneladas de plástico em tal estado, o sistema ele já vai buscar essas notas fiscais, esse lastro, essa massa, já vai calcular o preço, ele finaliza a compra, muito simples, ele já é gerado um boleto, ele pagando o boleto, os créditos, os certificados de crédito de reciclagem são emitidos. Isso é o modelo balcão. Para dentro do estado de São Paulo ainda existe um outro modelo que é o modelo de concorrência, né? Acho que são 10 concorrências no ano, né, Fernando? Na verdade, a gente depende muito da demanda, né? Nos últimos anos a gente tem feito 7 concorrências ao longo do ano. Então a gente distribui essas concorrências nos meses em que tem uma maior demanda, né? Principalmente nos primeiros meses do ano, onde a gente tem muitas entregas de relatórios. E aí a gente consegue reunir uma grande demanda por certificados e, do outro lado, uma grande oferta de notas fiscais, fazendo uma negociação coletiva. Tá? Isso é super interessante, tem muitos operadores que gostam desse formato, muitas empresas também, e a gente consegue fazer numa negociação coletiva, ali a gente consegue compilar uma grande demanda por certificados e uma grande oferta de notas fiscais. Certo. E qual o investimento? Vontade de comprar, hein? Você não pode, porque a gente está checando as notas com você. É verdade. Como o investimento em créditos de reciclagem posiciona a sua marca? Quer responder? Olha, isso é super importante. É mais um item de compliance das empresas, tá? Então, em breve, também dentro do Rever, a gente vai ter novidades para tratar exatamente sobre esse ponto, né? De como que a marca ela faz para comprovar que ela está ok com a logística reversa. Então, isso também, em breve, a gente vai ter algumas novidades. Mas é super importante. Hoje em dia, a gente tem consumidores muito mais conscientes do que a gente tinha num passado recente. E acho que, claro, as empresas, não adianta só a gente fazer, a gente tem que fazer e tem que comunicar que está fazendo. E a logística reversa é um desses itens que as empresas podem utilizar dentro dos seus relatórios, dentro do seu plano de comunicação, para avisar ao mercado que, olha, realmente aquela marca está preocupada com o meio ambiente, que ela está atendendo a legislação. E tem muitas marcas que elas não estão nem compensando apenas o que a legislação exige. Elas já estão compensando 100%, às vezes 200% das embalagens que elas colocam no mercado. Para cada embalagem que ela coloca no mercado, ela compensa uma ou duas. Aí depende, né? Cada empresa atua de um jeito. E acho que isso é super legal da gente também mostrar que as marcas também estão preocupadas. Então, assim, dentro da logística reversa a gente tem de tudo, né? Tem empresas que estão meio ali um pouco mais quietinhas, não estão se movimentando tanto, mas a gente tem sim marcas que estão ali interessadas em fazer direitinho, para que esteja também em compliance com a legislação. Isso é um ponto assim de muito
importante de muito cuidado, né? Tanto é que a gente nasceu o termo greenwashing agora. Exato, exatamente. Porque não adianta nada também a gente ter uma comunicação, ter ali os selos nas embalagens, ou até mesmo no ecodesign da embalagem, falando que aquela embalagem é biodegradável ou é reciclável, sendo que a gente não tem todo esse processo que a gente vem discutindo durante esse podcast, mostrando que aquele selo representa toda uma estrutura regulatória e de recuperação de material. Então acho que é muito importante ter essa comunicação, mas uma comunicação com um background. Precisa ter todo esse lastro de cumprimento para que esse selo, quando nós consumidores formos consumir a embalagem, saber que é um selo que não está ligado a nenhuma prática de greenwashing. Então acho que essa balança ela é muito importante. Eu acho que a comunicação, o marketing em cima disso, mas todo o background necessário para que isso seja de fato um adicional e um benefício para a marca e para nós consumidores sabermos que estamos escolhendo marcas que de fato executam o que elas estão nos traduzindo ali nos seus marketings. A gente até conversou ontem sobre isso, né, das marcas, do público em geral não aceitarem mais a mentira, né, da globalização, da informação em geral, né. Então hoje não adianta tu promover algo que não é verdade, porque o efeito cascata pode ser ainda maior. Qualquer comunicação, qualquer declaração tem que ser muito bem pensada, porque pode ser encaixada como um greenwashing. Então, ou você tem uma certificação realmente, que é o que ontem nós estávamos falando no seminário, certificação de nível 1, que é aquela certificação de certificadores independentes, que não pertencem, como que se fosse um selo da Central de Custódia. Eu nem tinha pensado nisso ainda. Mas é um selo independente, claro, ele traz muito mais credibilidade. Os selos que não são independentes, eles podem ser muito bons para a marca, muito bons para comunicar, mas a gente pode cair numa armadilha do greenwashing. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu só estou retificando o que o Fernando falou sobre as armadilhas. Muitas vezes você, querendo fazer uma comunicação positiva, o consumidor ele entende que está sendo ludibriado e tapeado, e isso pode ser um arranhão muito grande na reputação da marca. Então, muito cuidado com comunicação, com selos. Exatamente. E qual o maior desafio dos créditos da reciclagem? Essa eu gostaria de dizer. O maior desafio dos créditos de reciclagem é aumentar as taxas de reciclagem no Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio. Vocês acreditam que é 3% só? Não. É mais. Agora, quanto mais, eu acho que esse é um chute total. Mas o quanto mais a gente está descobrindo aos pouquinhos, né? Exato. Por exemplo, com a logística reversa, com os sistemas, com a rastreabilidade, com a checagem dos dados. Isso, a gente vai chegar nesse número, espero que em breve, mas com certeza 3% eu acho que é um número muito, muito tímido, apesar da realidade que a gente vê aí do mercado brasileiro, essa informalidade, todo esse problema de infraestrutura que também dificulta que aquelas embalagens elas retornem. Então a gente tem aí muitas particularidades no nosso país, mas realmente acho que 3% são números muito tímidos. E eu acho que a cadeia de resíduos sólidos ela é um pouco mais difícil da gente demonstrar esses resultados, né? Porque aí eu vou voltar um pouco à academia aqui, quando eu estudava. A política dos resíduos sólidos ela começou muito com uma política de afastamento. Então, se a gente pensar, os lixões não são próximos, né? Você coloca a sacolinha de lixo lá na frente da tua lixeira e no outro dia ela desaparece, porque ela era levada para locais longe da população para ninguém ver, e claro, para evitar doenças, né? Porque quando tinha próximo tinha muito problema. Então, eu acho que isso é como se fosse um trabalho meio que invisível. Agora a gente está começando a ter marketings em cima disso. É legal você ver um caminhão de coleta seletiva. A gente está numa feira aqui que os equipamentos estão ficando mais modernos, com um design mais bonito, porque a gente tinha muito essa questão de afastar o lixo, era um problema. Sim. E agora ele está virando um recurso, né? Ele tá trazendo receitas, está sustentando uma grande cadeia de pessoas. Então eu acredito que essa transformação na consciência de, em vez da gente afastar, a gente
tratar e reaproveitar, eu acho que está fazendo toda a diferença. E isso com certeza vai impactar na consciência nossa na hora do descarte e nas nossas taxas para aumentar aí essa reciclagem. Eu acredito muito no fortalecimento do mercado em geral, assim, né? E o grande desafio da reciclagem é justamente a estruturação da cadeia de suprimentos. Com uma cadeia de suprimentos estruturadas, a reciclagem voa, porque tecnologia para reciclagem, plástico, vidro, metais, a tecnologia ela existe, a tecnologia está aí. Os grandes recicladores, todos eles, o que eles reclamam é justamente da estruturação da cadeia de suprimentos. E eu acho que o crédito de reciclagem vai ajudar e muito na estruturação dessa cadeia. Porque tem que trazer visibilidade, trazer lastro. Para que você tenha acesso ao crédito, você precisa ter as notas fiscais. Hoje ainda é o pré-lançamento do MTR, do MTR Logística Reversa, que vai trazer um outro lastro, que é o lastro de massa, muito interessante. Então, cada vez mais a gente vai colocar visibilidade, cada vez mais essa estrutura vai ter que ser formalizada para que o material chegue lá na ponta e para que a gente possa aumentar as taxas de reciclagem. E hoje, como as pessoas têm visto o mercado também, é totalmente diferente, né? Não é mais só sujeira, não é só informalidade, também tem muito reconhecimento. O pessoal aqui também da Sindinespa está batalhando por esse fortalecimento. A gente falava antes, o meu pai era um aparista, então, mas sabe o que o seu pai faz? Estava toda morrendo de vergonha para dizer o que ele fazia, porque para mim ele só trabalhava com lixo, né? Não tinha essa identidade. Às vezes até para explicar para os meus amigos, né? O que essa GECOM faz, eu tenho dificuldade também, mas eu vejo que cada dia que passa as pessoas estão dando maior valor para isso. Vendo que pessoas como vocês aí fazem a diferença, estão trabalhando para o futuro bem melhor para todo mundo. Excelente, muito bom. Pessoal, obrigada. Vamos encerrar aqui o nosso podcast, que já estamos chegando quase em 1 hora aqui de muito bate-papo. Obrigada pela presença de todos vocês e nos encontramos numa próxima. Valeu, Priscila. Obrigado, Sagecom. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Tchau.